Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18, do 18 ao 22. Mateus 21 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações, Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor deposite algo novo sobre as nossas vidas nesta manhã, que tenhamos nosso coração aberto, Pai, os olhos do nosso entendimento iluminados, como a Tua palavra diz, para que possamos entender a mensagem que o Senhor quer dividir conosco nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, que não seja eu falando, mas o Senhor falando conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Esse texto no Evangelho de Mateus, uma passagem que acontece logo após a entrada triunfal. O começo do capítulo 21 fala sobre a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, montado num jumentinho, a nação ali o recebendo como um rei, né? Os judeus não, os judeus tinham um pé atrás com Jesus, mas a multidão ali aclamando Jesus, hosana nas alturas, né? Jesus ali é um ato marcante no seu ministério, e logo após isso ele passa a noite na cidade de Betânia, a palavra de Deus diz, ele descansa ali, e no outro dia ele parte dali para seguir seu ministério, né? E aí é nessa parte que a Bíblia fala que de manhã Jesus teve fome, e ele estava caminhando, e ele viu na beira do caminho aquela figueira, né? E essa mesma passagem nós vemos lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 11 fala sobre isso também. E quando eu olho o texto, aparentemente, quando nós lemos essa passagem, nós podemos ser levados a pensar de que, na verdade, não era um dia muito bom ali para Jesus, né? Jesus estava com fome, ele procura um fruto, ele não encontra, e a gente pode pensar, talvez, puxa, foi um dia difícil para Jesus, um dia complicado, né? E depois disso, você vai ver até uma passagem logo em seguida, que Jesus ele entra no templo e ele vê que há um comércio ali que não era para existir, né? Eles estavam vendendo ali animais, um monte de coisa, ele vira as mesas, ele fala: não, minha casa será chamada casa de oração, né? Não é isso aqui que vocês estão fazendo, não. Então talvez, olhando esse dia de Jesus, você seja levado a pensar: puxa, Jesus estava num dia mau, Jesus estava num dia, sei lá, estressado, Jesus estava num dia, estava mais nervoso aquele dia, porque ele não encontra o fruto, ele amaldiçoa a figueira e fala: não, ninguém mais, se eu não comi, ninguém mais coma fruto de você. Aí a princípio a impressão que temos é essa, mas na palavra de Deus nada é por acaso, né? E Jesus viveu aqui durante toda a sua vida e ele não pecou nenhuma vez. Ele não agiu de forma carnal, de forma humana, né? Em nenhuma vez. Ele foi realmente fiel ao seu propósito e ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Então, nós podemos acreditar que esta passagem teve seu propósito. Nós podemos acreditar que temos lições para aprender nisso que aconteceu. E, na verdade, Jesus ele conclui esse fato, esse acontecimento com os seus discípulos, e ele fala, né, como nós lemos aqui no final, ele fala sobre oração, ele fala sobre fé. Diga assim: oração. Diga assim: fé. Diga assim: posicionamento. Jesus fala sobre isso tudo. Quando os discípulos ficam maravilhados, falando: nossa, a figueira secou mesmo, a figueira que o Senhor deu aquela palavra se secou. E Jesus fala sobre isso. Então há um propósito, e eu quero mergulhar nesse texto com você para nós aprendermos algumas coisas para as nossas vidas, amém?
Amém? Eu quero ler com vocês também o Evangelho de Marcos, que fala sobre a mesma passagem, mas Marcos traz algumas explicações a mais. Marcos traz algumas informações a mais que Mateus não fala. Vamos ler, Marcos 11, versículo 12 ao 14, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Aí passa aquele texto da purificação do templo que eu falei para vocês, que Jesus tira os cambistas de lá, e aí no versículo 20 retoma esse assunto. Versículo 20 de Marcos 11 diz assim: E passando eles pela manhã, passou o dia, a tarde, passou a noite, na manhã seguinte, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque, em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Então eu quero enumerar aqui com você os fatos que aconteceram naquele dia. Marcos ele traz um pouco mais detalhado. Mateus fala que a figueira secou imediatamente. E Marcos fala que no dia seguinte eles passaram pelo mesmo lugar e os discípulos viram. Pedro, talvez mais observador, chama Jesus e fala: Olha, mestre, aquela figueira que você amaldiçoou secou. E aí Jesus dá um ensinamento ali sobre oração, sobre fé. Então, nós vemos nos dois evangelhos que Jesus teve fome. Amém? E o texto aqui, a mensagem, tá bonita essa arte, né? Fala sobre a fome de Deus, é o título desta pregação. Não é a minha fome por Deus, ou a tua fome por Deus, mas a fome de Deus. A fome de Deus. Jesus teve fome. Outro ponto que nós vemos aqui, a figueira tinha folhas. Os dois evangelhos falam isso, que ela estava cheia de folhas. Outra situação aqui, a figueira não tinha frutos. Os dois evangelhos falam isso também. A figueira não tinha frutos. Agora, apenas em Marcos nós vemos uma informação adicional. Marcos fala que não era tempo de figos. Talvez até explicando o porquê que aquela figueira não tinha frutos. Não era tempo de figos. Outra situação, que Jesus lança uma palavra, e em Marcos ele fala: Nunca jamais alguém coma fruto de ti. E em Mateus ele fala: Nunca mais nasça fruto de ti. E os dois falam também que a figueira secou. Mateus fala que secou imediatamente. E Marcos dá a entender que, embora tenha secado imediatamente, os discípulos perceberam isso na manhã seguinte. Está comigo? E só nesse ensinamento, nesse último fato aí, já podemos entender algo para as nossas vidas. Quando quando Jesus libera uma palavra sobre aquela figueira, as coisas mudam na hora. Mas eles só vão perceber isso na manhã seguinte, quando eles passam por ali de novo. Eu quero te falar isso nessa manhã. Talvez Deus tenha liberado uma palavra sobre você, e talvez você ainda não viu acontecer nada. Talvez você tenha recebido de Deus ao ler a tua palavra, ao ler a tua Bíblia em casa, ao orar, ao vir neste lugar. Talvez você tenha falado algo com você, encheu o teu coração, e aparentemente nada mudou. Deixa eu te falar uma coisa, já mudou. Já mudou, porque quando Deus fala, acontece. E você vai perceber que mudou. E você vai perceber, o tempo vai te dizer que a coisa realmente aconteceu. Amém? Amém? Mas não é sobre exatamente isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Eu estava aqui pensando, pensa comigo. Jesus amaldiçoou a figueira. Mas por que Jesus amaldiçoou uma figueira, sendo que não era tempo de figos? Não era tempo de figos. Que coisa sem sentido, coisa maluca.
Por que Jesus, ele dá uma palavra dura ali para aquela figueira? E um milagre acontece, mas aquela figueira seca. Porque ele não achou figos num tempo que não era de figos, né? E aí os discípulos, a Bíblia faz questão de dizer que os discípulos ouviram o que Jesus falou, que os discípulos ficaram ali juntos. Eu imagino os discípulos pensando, o mestre está estranho hoje. Todo mundo, a sociedade naquela época era basicamente agrícola. Jesus dá vários exemplos da natureza, de plantações, de animais. Eles entendiam sobre aquilo. Todo mundo sabia que não era tempo de ter figos na figueira. E Jesus vai lá e ele não acha mesmo, e ele amaldiçoa a figueira. E os discípulos devem ter pensado, o mestre não está bem hoje, não deve ter dormido bem. Ele dá uma palavra dura para a figueira, mesmo sabendo que não teria fruto ali. Então eu me perguntei sobre isso, né? E ao mesmo tempo Jesus faz uma analogia lá no final, quando ele fala com os seus discípulos no dia seguinte, ele faz uma analogia do que aconteceu com a figueira, com os montes e o mar. E ele fala, se você tiver fé, você vai dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e isso vai acontecer. E aí Deus me levou aqui a 4 pontos, 4 lições para as nossas vidas. Eu quero compartilhar isso com você, tá bom? Vamos lá? Primeiro ponto. Eu lendo o texto, eu tento mergulhar lá no texto. Eu tento sentir o cheiro das folhas. Eu tento entender o que está acontecendo ali, olhando os olhares dos discípulos. E eu escutei algo, sem que esteja escrito. Eu escutei Deus gritando algo ali, Jesus gritando no seu interior algo ali, que eles não ouviram. E eu coloquei aqui, que Jesus estava gritando o seguinte: Deus não se limita a tempo ou espaço. E essa é a primeira lição que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Ele é o Senhor, Deus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele estabelece, Ele remove, Ele criou os céus, criou a terra, Ele dá ordem aos anjos, aos ventos, aos mares, tudo lhe obedece, tudo se submete à ordem, à autoridade de Jesus, autoridade do Senhor. Então, ter tempo, estação de dar fruto, de não dar, ou falando sobre os montes, lugar de monte, de montanha, é na terra seca, é na costa, é na praia, é na terra firme, não é no meio do mar. E Jesus fala, se você acreditar, se tiver fé, você vai remover isso aqui, vai tirar da parte seca e vai lançar para o meio do mar. O que Jesus está dizendo aqui, Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Você recebe isso? Deus não se limita. Se o tempo diz que não pode, se o tempo diz que já passou, se o tempo diz que não é a hora, para Jesus ele não está nem aí com isso. Quando Deus fala que é. Quando Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. Quando Deus fala que algo vai mudar, vai mudar. Deus não se limita às circunstâncias, ao meio ambiente. Para Deus, aquele dia era um excelente dia para ele encontrar figos na figueira. Porque para Deus não tem essa coisa de tempo e de espaço. Na cabeça de Jesus, era a hora de encontrar sim um fruto na figueira. E um monte pode estar sim no meio do mar. Na cabeça de Jesus pode acontecer. Então, eu vim aqui te falar isso. Talvez as circunstâncias da tua vida te digam que não é o tempo. Não é o tempo de sonhar, de se preparar, de dar um passo. Não é um tempo de se aproximar mais de Deus. Não, isso é coisa para depois. Não é um tempo. Essa doença aqui está me dizendo que eu vou ter que carregar esses sintomas para o resto da minha vida. Ou vai dizer que eu tenho que ficar aqui, fazer um tratamento. As situações querem nos impor. O meio ambiente quer te mostrar o espaço, o tempo. O que é que você tem que fazer, como vai ser, quer ditar como vai ser a sua vida. Mas, eu quero te falar uma coisa, Deus está acima do tempo e do espaço. Deus está acima. E a limitação para Deus, para nós, homens, se você for na sua força, nessa esfera natural, terrena, uma limitação te limita.
Uma limitação te impede. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso aqui, eu não tenho condições. Essa pessoa é assim mesmo, isso não vai mudar. Uma limitação para nós parou ali. Mas para Deus, uma limitação é uma oportunidade para operar um milagre. Para Deus, a limitação, Deus adora limitações, porque é o momento de Ele manifestar o seu sobrenatural. É o momento de Ele mostrar que Ele está acima de todas as coisas. Se você tem uma limitação, esteja pronto para viver milagres. Amém? Amém? Se você vê uma doença, ore por cura. Declare uma palavra de saúde. Se você vê uma situação que te limita, seja nos seus relacionamentos, seja onde for, na tua carreira, tua casa, teu ministério, se tiver um chamado de Deus, não vê aquilo acontecer, coloca nas mãos do Senhor que um milagre está à sua frente. Um milagre. A figueira secou de forma milagrosa e sobrenatural. Ela estava em plena saúde, com um bando de folhas. Um milagre aconteceu. Amém? Amém. Segundo ponto que eu quero falar com você é o seguinte: Deus olha para algo que não é, esperando que seja. Jesus olhou para aquela figueira que não tinha frutos, esperando encontrar frutos nela. É assim que Deus faz. Ele olha e Ele está vendo. Jesus não era cego, Ele estava vendo o que todo mundo estava vendo. Ou seja, um bando de folhas. Mas os olhos de Jesus estavam vendo, na verdade, mais do que folhas. Os olhos de Jesus estavam vendo frutos. Não sei se você está entendendo, mas Deus nos deu a mente de Cristo. A palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala que assim como o homem pensa, assim ele é. A palavra de Deus diz que assim como ele pensa, ou o outro versículo que fala que do que o coração está cheio, a boca fala. Nós precisamos, como igreja, nos apropriarmos desta mente de Cristo, destes olhos de Jesus, que olham para um bando de folhas e esperam mais do que um bando de folhas. Amém? Talvez você olhe para a tua vida espiritual, você esteja frio, talvez você só vê um bando de folhas, talvez você olhe para o teu casamento, para aquele seu familiar que você queria ver aqui na igreja, ele não está, e parece que não tem nada que tire ele de lá, é um bando de folhas, mas a palavra de Deus diz que o Senhor traz à existência as coisas que não existem. Deus traz a existência, a fé, é a certeza. A Bíblia define fé como a convicção de coisas que não existem. Olha que loucura. Você fala, eu tenho fé. Legal. O que significa ter fé? É estar certo, é ter a certeza, convicção de coisas que não existem. Fatos que não se veem. Hebreus 11 fala sobre isso. Você sabe no seu coração, porque você sabe que algo vai acontecer, mesmo não vendo nada. Isso é fé. Isso é fé. E Deus move quando vê fé em nós. Amém? Jesus, na verdade, não estava pagando mico ali. Jesus não estava ali diante de uma sociedade que entendia de agricultura, passando vergonha, procurando fruto onde não tem. Não, na verdade, na cabeça de Jesus, ali era um excelente lugar para encontrar frutos. E ele vai explicar isso depois para os discípulos. Ele vai falar, vocês têm que ter fé. Fé é diferente do que você está vendo. Fé é acreditar e enxergar além. Amém? Amém? Deus olha para você, tratando você como se você já fosse aquilo que você ainda não é. Talvez você olhe para a tua vida, você pense um monte de coisas. Ah, não, eu não sou capaz de fazer. Ah, não, eu sou viciado nisso aqui ainda. Ah, não, eu sou novo convertido. Ah, eu nunca vou ser essa pessoa. Mas Deus olha para você e Deus acredita em você. Deus olha para mim, Ele acredita em mim. Ele vê em mim muito mais do que eu mostro hoje, porque Ele está vendo pela fé. E vai acontecer. E vai acontecer. Comece a se olhar como Deus te olha. Comece a enxergar, permita que o Espírito Santo nessa manhã te dê olhos para ver, olhos celestiais, olhos espirituais para enxergar além do que os seus olhos físicos veem. Amém?
Deus olha para um bando de folhas esperando figos. Quando você olha para um bando de folhas, você espera o quê? Como tem sido o seu olhar? Como tem sido o seu olhar? Sobre a tua vida pessoal, tua família, teu trabalho, teus amigos. Quando você olha, às vezes tem gente que chega em casa, tá uma bagunça, só você vem na igreja, tua família, prato voando, é uma gritaria, uma confusão. Eu já vi isso aí, já uns vizinhos lá de casa, que não estejam me assistindo. Já vi prato voar. Já ouvi, né? Não vi, mas já ouvi. Misericórdia. Mas você pode olhar para essa situação e falar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito isso. A salvação não é só para mim, é para eles também. Amém? Amém. Aí eu criei aqui, eu quero passar para vocês, didaticamente, o que Jesus falou, uma linha do tempo. A fé, ela precede a palavra. A fé vem antes da palavra. Qual palavra? A palavra dita, o que eu confesso, o que sai da minha boca. A fé vem antes. E a palavra cheia de fé vem antes do milagre. Vem antes. Jesus falou primeiro para a figueira. E no outro dia aconteceu. Jesus falou: ninguém coma fruto de você. E no outro dia aconteceu mesmo. Ninguém mais comeu fruto dela. Porque a fé, quem tem fé, fala alguma coisa. Você pode medir a tua fé pela maneira que você tem falado. A palavra de Deus diz: crie e por isso falei. A fé vem por ouvir, você sabe? Ouvir a palavra, meditar na palavra. A fé aumenta no teu coração. E aí quem tem fé, quem está cheio da palavra, não fala derrotas. Não consegue falar palavras de derrota, de maldição. Isso não vai dar certo mesmo. Eu sou assim mesmo. Vai ser sempre assim. Não adianta gastar tempo com isso. Não adianta pensar nisso. O fulano já fez, deu errado, eu vou fazer. Imagina. Não, quem tem fé, fala o que a palavra diz. Porque você está cheio da palavra. E como eu disse, o que o coração está cheio, a boca fala. Se você alimentar seu coração da palavra de Deus, você vai olhar para uma situação e vai poder dar uma palavra. Vai poder dar uma palavra. Não, isso aqui está dizendo que está ruim essa situação? Não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso aqui parece que eu estou sozinho, não sei o quê. Eu já vi o justo desamparado. Não, eu já vi. Como é? Que Davi fala? Fui moço, sou velho, mas jamais vi o justo desamparado. E nem a sua descendência a mendigar o pão. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Não, eu acho que eu não tenho futuro, acho que eu estou velho para namorar, sei lá. A Bíblia diz o que? Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Você tem um futuro. Você tem uma esperança. A gente precisa falar a palavra. Amém? Terceira lição que eu vejo aqui. A grande lição que Deus me dá nesse texto é que eu vivo pela fé. Diga assim: eu vivo pela fé. O justo vive pela fé. A Bíblia diz isso. O justo não vive pelas circunstâncias. Justo é aquele que ama a Deus, que tem a vida entregue ao Senhor. O justo não vive pelo que a economia fala. O justo não vive pelo que o médico fala. Graças a Deus pelo médico, graças a Deus pela economia. Mas a nossa pátria não é essa. Nosso olhar está acima. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. E pela fé nós podemos sim ter frutos fora da época. Sabia disso? Pela fé mesmo, você pode ter frutos fora da época. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, Isaac, filho de Abraão, ele semeou no deserto. Eu não sei como é semear no deserto. Monte de areia, aquela sequidão, poeiraço. Eu não imagino, nós não temos deserto aqui no Brasil. Mas eu não imagino também a tecnologia que eles tinham naquela época, milhares de anos atrás. Mas eu só sei de uma coisa, eu sei o que a Bíblia fala que aconteceu. Isaac plantou no meio do deserto e ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Porque Deus faz isso. Deus faz isso. Porque nós vivemos pela fé. Amém? E Jesus vai além ainda. Na cabeça de Jesus ele pensa o seguinte: se for para eu ter uma figueira que só dá frutos na época de fruto, não vale a pena eu ter essa figueira. Por isso que ele seca a figueira.
Na cabeça de Jesus é o seguinte, entenda bem, na cabeça de Jesus é o seguinte, eu vou traduzir para você. Ele olha para uma figueira e ele fala assim, o seguinte, se for para eu ter uma figueira igual todas as outras figueiras, igual todo mundo tem, se for para eu ter isso aqui que todo mundo tem, e que só dá fruto na época de fruto, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Vou traduzir mais. Jesus está gritando nesse texto para nós o seguinte, se for para nós sermos cristãos, sermos seres humanos, filhos de Deus, mas que são iguais a todo mundo, que reagem diante dos problemas igual todo mundo reage, se abate diante das aflições igual todo mundo se abate, de que vale a tua fé? A gente está pegando a nossa fé, amassando ela e jogando na lata do lixo. Jesus ele olha para a figueira e ele fala o seguinte, não, a minha mentalidade é diferente. A minha mentalidade diz que essa figueira precisa ser diferente. Essa figueira precisa ser anormal, precisa ser além do natural do que todas as outras figueiras são. E eu te pergunto, como você vive no seu trabalho? Você é igual a quem não tem fé? Você é igual a quem não tem Jesus no coração? De que vale a tua fé? Se você é igual. De que vale? Se você se desespera, de que vale a tua fé? Deus não nos chamou para sermos iguais a todo mundo. Pode falar um aleluia? Se a minha fé for irrelevante, de que vale eu ter a minha fé? Se as pessoas que trabalham comigo não sabem nem que eu sou crente, eles reclamam do trabalho todo dia, eles reclamam da esposa, da mulher, pragueja todo mundo, e parece que não faz a menor diferença eu estar ali. Para que serve a minha fé? Para que serve a minha fé? Nós não nascemos para vivermos a nossa vida de forma natural, igual a todo mundo. Não. Sabe aquela coisa que a tua mãe falava para você quando você era pequeno? Você não é igual a todo mundo. Quem já ouviu isso? Eu sinto Jesus falando isso para nós nessa manhã. Filho, na boa, você não é igual a todo mundo. Você não precisa se desesperar igual a todo mundo. Você não precisa fazer os seus planos baseado apenas na sua conta bancária. Você não precisa. Você não precisa se limitar ao tempo, ao espaço, porque eu sou o Deus que não me limito ao tempo e ao espaço. Porque eu vivo dentro de você. A força mais avassaladora do universo vive dentro de nós. É o Senhor Jesus. Cristo em nós, a Bíblia fala, a esperança da glória. Amém? Na ótica de Jesus, não valia a pena ter aquela figueira, porque ela era apenas mais uma figueira. Não fazia nada a mais. Deus nos chamou para ter uma fé relevante. Com Cristo, absorve essa, com Cristo não existe árvores sem frutos. Toda vez que você ver na Bíblia falando sobre árvores, está falando sobre frutos. Na cabeça de Jesus, como ele não se limita ao tempo e ao espaço, na cabeça de Deus, a árvore tem que dar fruto o tempo todo. Não tem época para dar fruto e época para não dar fruto. Na cabeça de Deus isso não existe. João 15:16 fala isso. Jesus mesmo falando, ele falou assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vocês vão e deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Eu grifei isso na minha Bíblia aqui. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A vontade do Senhor é que o fruto permaneça. Jesus, quando olhou para aquela figueira, ele achou esquisito demais. Porque na cabeça de Deus não tem essa de dar fruto uma época e depois não dar mais. Nós fomos feitos para frutificar. E que o nosso fruto permaneça. Amém?
Então, esclarecendo melhor aquela linha do tempo, a fé precede a palavra. E por palavra, eu posso falar sobre atitude, a minha atitude, né? O que eu falo, a forma que eu ajo. A fé vem antes do que eu faço. E essa atitude de fé, ela vem antes do milagre. Essa atitude de fé vem antes do milagre. É assim que Deus faz. Não fica esperando em casa com o braço cruzado o milagre, porque não vai acontecer. Você vai precisar fazer algo movido por fé, primeiro, para depois você ver o milagre. É assim que Deus faz. E eu não estou falando de carro novo, de casa nova, não estou falando desse tipo de milagre. Deus quer te dar, sim. A palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor desta terra, se nós quisermos e obedecermos a Deus. Mas, eu estou falando aqui de algo até maior. Deus quer fazer isso sim, mas Deus quer te dar uma paz que excede todo o entendimento. E talvez você não tenha paz. Talvez você trabalha e não tem paz lá no seu trabalho. Talvez você em casa não tenha paz. Talvez a falta de perdoar alguém no teu coração tenha te impedido de dar frutos, de deslanchar a tua vida, de ir para frente, de deixar o que passou para trás. Mas não, a gente guarda aquela mágoa, a gente guarda aquela ferida, a gente cultiva aquele negócio. O maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas é nós sermos livres. Livres. Livre de todo vício. Deus não quer que você seja escravo de nada nessa terra. Agora, a fé, uma atitude cheia de fé, vem antes do milagre. E isso para todas as áreas na nossa vida. Amém? Quarto e último ponto que eu quero falar com você é o seguinte: o texto começa dizendo que Jesus estava com fome. O título dessa palavra, a fome de Deus. Só que Jesus não estava com uma fome de comer figos. Não era isso. Não era isso. Uma fome de comer algum fruto, não. A fome de Deus, e talvez você esteja olhando para esse título falando, que heresia absurda é essa? Deus é grande, Deus é perfeito, a palavra de Deus diz que Ele é completamente completo, perfeitamente perfeito. Aí você vai me dizer que Deus tem fome? Mas Deus tem fome. E a fome de Deus não é para comer um fruto. A fome de Deus, a fome de Jesus, vem comigo, hein? A fome de Jesus era para comer um fruto de uma árvore que desse fruto fora da época. Essa é a fome de Deus, de Jesus. A fome de Deus é encontrar homens e mulheres nesta terra que não são iguais a todo mundo. A fome de Deus nessa terra, os olhos do Senhor se passam por toda a terra, a Bíblia diz, se mostram fortes, para com aqueles cujo coração é totalmente comprometido com Ele. A fome de Deus é encontrar pessoas, encontrar filhos que aceitaram o chamado de serem diferentes, de frutificarem quando todo mundo não frutifica, de avançarem quando todo mundo regride, de encararem a vida não com os olhos desta terra, mas pela fé. Essa é a fome de Deus. E algo me diz que Deus continua com fome. Algo me diz nessa manhã que Deus está com fome. E cabe a nós saciar essa fome de Deus. Quem quer saciar a fome de Deus? Deus está com fome de encontrar em mim e em você alguém que decidiu não viver a vida com os olhos dessa terra. Não viver a vida baseado nas circunstâncias. Não viver a vida baseado no meio ambiente. Não viver a vida baseado nas notícias. Não viver a vida baseado no que os fatos me dizem. Mas viver a minha vida, viver a sua vida baseado na fé. Na fé que nós temos de um Deus que pode todas as coisas. Na fé que nós temos de um Deus que controla o universo. Na fé que nós temos de um Deus, como a Bíblia diz, que sustenta as aves dos céus e não tem nenhuma morrendo de fome. Deus está com fome de encontrar em nós um espírito excelente, que não age humanamente falando, mas que se posiciona pela fé e que colhe milagres, e que vê sobrenatural acontecendo, e que vê o agir de Deus como resultado da sua atitude de fé. Amém? Deus nos chamou
Deus te chamou para fazermos a diferença neste mundo por causa da nossa fé. 1 João 5,4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus aqui? Amém? Você é um vencedor. A Bíblia está falando que você é um vencedor. Você vence o mundo. Se isso não é realidade ainda na sua vida, tem que ser. Recebe essa palavra. Você é aquele que vence o mundo. E aí está falando aqui, e esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. O quê? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. É o que eu falei, de que vale termos a nossa fé, se a nossa vida é igual a de todo mundo. O que vai fazer você vencer nessa terra, se você estiver baseado apenas no teu conhecimento, nos teus recursos, fica difícil, né? Fica difícil, não sei se você já sentiu isso, mas fica difícil. Tem momentos que não dá. Tem um limite. Tem um momento que você não vai mais. Tem uma notícia do médico, de uma doença incurável, você não tem mais o que fazer. Tem uma hora que o dinheiro acaba, e tem uma conta para pagar, e o que você vai fazer? Mas a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E como isso funciona na prática? Fala assim, oração. Oração. A oração é a forma de nós externarmos a nossa fé. Quando eu oro, e aí eu completo aquela minha linha do tempo. A oração é a atitude de fé que precede o milagre. A oração é a atitude de fé que precede o milagre. E quando você começa a pensar com a mente de Cristo, é exatamente isso, você está enxergando além de um bando de folhas. Você está vendo uma situação e aí você já começa a orar. Não, Deus, eu oro, eu apresento a minha família, eu apresento o meu trabalho, eu apresento essa situação, eu apresento essa circunstância, essa enfermidade, porque a tua palavra fala de cura, porque o Senhor morreu na cruz e levou as minhas enfermidades, porque o castigo que estava sobre o Senhor hoje me dá paz, a Bíblia diz isso. E eu preciso de paz, eu estou angustiado, minha vida está bagunçada. O Senhor me faz livre, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Eu me vejo preso, eu oro sobre isso. E a oração, movida em fé, faz um milagre acontecer. Tem gente que pensa, quando olha para a tua vida e vê um milagre, pensa que aconteceu assim, da noite para o dia. Sabe de nada. Quando algum milagre acontece na tua vida, você que ama Deus, você já sabia que ia acontecer. Quem já viveu isso? Você já sabia que ia acontecer, porque você está orando por aquilo. Você está declarando palavras de fé sobre aquela situação. Quando acontece, na verdade, é só o realizar daquilo que já aconteceu faz tempo no teu coração, na tua vida de oração, no teu quarto de oração, já aconteceu. É assim que a gente vive a nossa vida. É assim. É assim, é esse tipo de gente que Deus tem fome de encontrar nessa terra. Marcos 11, o texto finalizando lá, Jesus fala, porque em verdade eu te digo, se você tiver fé, disser esse monte, ergue-te do mar, ergue-te da terra e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que disse, isso será feito. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes, e será assim convosco. Você pede em oração, crê que recebe e vai acontecer. A oração materializa o sobrenatural. Então ore, querido, ore, está tudo bem? Ore, agradeça. Paulo fala, orando em todo tempo, orando sem cessar, orando com orações de súplicas, com gratidão, orando por intercessão por alguém, em todo o tempo, orando em todo o tempo. Está dirigindo, ore, está em casa, antes de dormir, se puder ajoelhar, ajoelha, ora. Se não tiver com sono, vai capotar no meio da oração, fica de pé, ora de pé. Ore, só ore. Ore porque alguém disse certa vez que tudo que Deus faz na terra, Ele faz em resposta à oração de alguém. Eu acredito nisso. Deus responde
orações. Tem um pastor que, quando ele se converteu, ele amava tanto a Deus, ele foi para o seminário para estudar a palavra, e ele olhava, ele tinha um monte de amigos, e ele ficava triste pensando, puxa, meus amigos precisam se converter, meus amigos precisam estar perto de Deus, sentir e viver isso que eu vivo. E aí ele fez uma lista na contracapa da sua Bíblia, com todos os nomes dos seus amigos, e orava todos os dias para que eles se convertessem. E ano após ano, mês após mês, ele ia lá e riscava. De vez em quando ele riscava um nome, porque Deus havia tido um encontro com aquela pessoa, aquele amigo agora se converteu, ele riscava. E antes dele morrer, 6 meses antes, ficaram lá 2 nomes. E o penúltimo amigo ali se converteu 6 meses antes dele morrer. E o último daquela lista se converteu 6 meses depois que ele morreu. Provando para nós que a oração tem poder. A oração tem poder. Eu tinha uma vizinha lá na nossa rua, e mulher de oração, mulher da igreja, né? Sempre estava lá. Ela ia, e a gente ia, algumas vezes já foi, eu era pequeno, já fui lá na igreja dela, e o marido dela não era crente, o marido dela era bêbado, ele bebia muito, tinha um problema com isso. Todos os dias eu me lembro de criança de ver ele lá perambulando pelo bairro, bêbado. A casa deles era abandonada, assim, mal cuidada, tal, porque ele, o homem da casa, estava bêbado. A mulher, ela era simples, ela vivia na igreja, servindo ao Senhor. E aí ela faleceu. Eu acredito, e ela, com certeza, orou pela conversão do seu marido a vida inteira. E quando ela morreu, uns dias depois, a gente estranhou, começamos a ver. O homem estava sóbrio. Alguém me perguntou, não sei, estou indo na igreja, começou a ir na igreja, se converteu, entregou a vida para Deus, parou de beber, foi liberto, começou a reformar a casa, ficou bonito lá o sobrado. Porque Deus responde orações. Ela não viu a resposta, mas não quer dizer, porque ela não viu, que Deus não respondeu. Deus respondeu, eu vi a resposta das orações dela. Deus responde. Amém? A oração move o coração de Deus. E eu te pergunto, como está a tua vida de oração? Para irmos para o final, eu quero ler Mateus 5, Sermão do Monte, versículo 14, Mateus 5,14. Jesus está lá falando para uma galera no Sermão do Monte, assim como eu estou falando aqui para vocês. E ele olha para esse povo e ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Eu vejo lá um camponês, um comerciante, um monte de gente lá, ouvindo Jesus. Talvez um pessoal que nem se achava assim tão capacitado, tão importante. E eu vejo Jesus virando para eles falando, minha gente, vocês são a luz do mundo. Vocês são vencedores. Vocês vão levar a luz para um mundo que está em trevas. E ele fala isso, ó, não se pode esconder uma cidade edificada em cima do monte. Tem luz, tem barulho, tem movimento, não dá para esconder. E nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no velador, e ela alumia todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu não sei se você sabe, se você lembra, mas não existe trevas. As trevas, a escuridão é uma coisa que não existe. A escuridão, na verdade, é a ausência da luz. Você estava nessa aula aí, na escola? Na verdade, a escuridão é a ausência da luz. Você vê escuridão, você vê trevas em alguma área da tua vida? No teu trabalho, no teu bairro, seus relacionamentos. Se você vê lá algo assim, é porque está faltando luz. E a Bíblia diz, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A luz é algo que existe, as trevas não. A luz existe. Eu fui uma vez para a Bahia e... Tem algum baiano aqui? Aí, ó. O povo sempre tem baiano, né? Em uns lugares. O povo domina o Brasil, os baianos. Arretados. E a Bahia, eu fui lá viajar e tal, com o guia e tal. E é um estado assim riquíssimo de cultura, de artistas, né, de talentos. É absurdo. Nordestino, né, de forma geral, é muito talentoso.
E aí eles falaram assim, aqui na Bahia tem um ditado, que é o seguinte: baiano não nasce, baiano estreia. Falei, legal, né? Achei da hora. Bem humilde. Achei legal. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. E eu fico pensando que essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente estreie. Deus está olhando lá para o céu e falando assim, meu filho, vai estrear quando? Vai manifestar a tua luz quando? Eu estou aí dentro de você, contido. Põe para fora. Brilha a tua luz. Romanos 8,19 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo está esperando por figueiras que têm fruto fora da época. O mundo está esperando por gente que faça algo além do normal. O mundo está esperando por gente que carrega a glória de Deus e que brilha por onde passa. Eu posso dizer que a fome de Deus talvez seja a mesma fome do mundo. O mundo precisa de pessoas assim. E nós somos essa igreja. Nós somos, você e eu, nós somos essa igreja que tem aquilo que o mundo precisa, que pode viver a sua vida além do que você está vendo, que pode ter uma cabeça totalmente diferente da cabeça, da mentalidade deste mundo. O mundo fala, não, tem tempo para frutificar. Você fala, não, eu creio num Deus que fala que o fruto permanece, é o tempo todo. Não importa o lugar, não importa a estação. Eu acredito num Deus que faz milagres. Eu oro. E se tem um lugar que eu vou vencer, é no meu quarto de oração. E se tem um lugar que vai garantir a vitória, é o plano de Deus na minha vida, é com o meu joelho no chão, ou andando, ou dirigindo, ou tomando banho, orando eu vou vencer, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Amém? Você acredita nessa palavra? Aplauda o Senhor, fique de pé, nós vamos orar. Adore ao Senhor, levanta a sua mão, agradece a Deus, agradece, porque você é essa pessoa diferente, em nome de Jesus. Que você possa dizer para Deus, Deus, eu sou essa figueira que o Senhor procura. Encontre em mim, Deus, essa figueira que faz a diferença. E se você tem alguma área da tua vida para guerrear em oração, agora é um ótimo momento para você apresentar diante de Deus e falar, Senhor, aquela pessoa, aquela situação, eu não estou vendo, está tudo difícil, a situação diz o contrário, mas eu coloco em oração diante de Ti, porque eu tenho fé, eu acredito num Deus que não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço, não está limitado à circunstância, não está limitado a leis da biologia, não está limitado a nada. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do seu altar nesta manhã. Nós queremos, Pai, viver pensando, viver, Pai, agindo, enxergando, Pai, pela fé, Pai. Viver, Pai, com a mentalidade do reino dos céus, viver com a mentalidade de Cristo, Pai. Falar o que a palavra diz, Senhor. Nos movermos, Pai, debaixo da Tua autoridade, Senhor. Nós queremos viver, Pai, fazer o que ninguém mais faz, Pai. Enxergar o que ninguém mais enxerga, Senhor, declarar pela fé as coisas que não são ainda, como se já fossem, orar e guerrear e materializar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, essa situação impossível, colocamos diante de Ti, Senhor, essa situação desfavorável, Pai. Colocamos diante de Ti esse bando de folhas. Nós olhamos e só enxergamos folhas, mas o Senhor enxerga fruto, e pela fé nós enxergamos também, e nós declaramos o milagre, nós declaramos a resposta, nós declaramos o Teu agir, Senhor. Nós queremos fazer a diferença, queremos brilhar a Tua luz nessa terra. Conta conosco, Senhor, brilha em nós, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.